Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Vamos estar falando hoje do que é um povo que ouviu falar de Deus, que tem um templo, mas que esqueceu a palavra, e os efeitos que isso traz para a família. Vamos ler um pouco esse fato que está escrito aqui no capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm ao seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. É um momento que atinge toda a família. Se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que este rei, Josias,
o pai dele já Amon não tinha andado nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que no versículo 20 do capítulo 21, fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Você vê no capítulo 21, Manassés fez o que era mal diante do Senhor. O filho dele, Amon, fez o que era mal perante o Senhor. Agora Josias está no trono. Começou a reinar com 8 anos de idade. Depois de 18 anos, ele resolveu dar atenção ao templo. Havia o templo, havia sumo sacerdote, existia o escrivão, existiam sacerdotes de segunda ordem. Mas cadê a palavra? Se não tem palavra, não tem a vida. Nós vamos ver o que estava acontecendo num templo onde a palavra de Deus não está sendo pregada. O templo foi dedicado para o culto ao Deus de Israel. Foi dedicado. Foi construído para isso. Está todo estragado por fora, começaram a fazer os reparos. O que é que acontecia dentro? Dentro deveria ser a adoração ao Deus de Israel. Vamos ver o que tinha dentro desse templo. Uma vez que não tinha palavra, eu vou só dar uns 3 ou 4 exemplos, vou ler, do que acontecia dentro. Meus irmãos, nós vamos ver que dentro desse templo era um centro de macumba, era um chiqueiro. Olhe bem. Capítulo 23, no versículo 4, está escrito assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, Satanás, e para o postídulo, e para todo o exército dos céus. Lá era adorado, estrela, planeta, satélite e tudo mais, e os queimasse fora de Jerusalém. Vamos ver também no versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas, todo o exército do céu. No versículo 7, também derrubou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. No versículo 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, na entrada da casa do Senhor. Você pode imaginar o que estava acontecendo dentro do templo? O livro da palavra de Deus estava lá, fechado, esquecido, parece que estava perdido, porque o sumo sacerdote Ilquias diz: achei. A palavra que ele diz no versículo 8, o sumo sacerdote, é: ei, eu achei. Achei. O sumo sacerdote. Que conclusão nós podemos chegar? Manassés, o avô de Josias, fez o que era mal perante o Senhor. Amon, o pai de Josias, fez o que era mal perante o Senhor. Josias
não tinha nenhuma formação, não tinha nenhuma herança de adoração e nem de conhecimento da palavra. Quando ele percebe e pela primeira vez esse rei vai ouvir a palavra de Deus, quando o escrivão Safã recebe das mãos do sumo sacerdote Ilquias, olha, achei o livro na casa do Senhor. Entrega para Safã. Safã, o escrivão, que nunca tinha escrito uma cópia da palavra de Deus, leu, levou para o rei. Quando o rei ouviu, o rei começou a reinar com 8 anos, agora está com 26, rasgou as suas vestes e disse que consultasse o Senhor por mim, pelo povo, por toda Judá, acerca dessas palavras, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, mas fizeram segundo tudo quanto vinha na cabeça deles. Nós queremos essa noite pensar como é que nós estamos dirigindo a nossa casa. Se é de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, ou se é de acordo com as informações que vêm do mundo. Será que nós vamos nos adaptando ao modismo lá de fora? Nós precisamos prestar atenção. Porque, segundo a Bíblia, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Está escrito em Atos 2, versículo 17. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, o que significa que faltam 8 anos, talvez, para que se complete o segundo milênio de que o Espírito Santo está na terra, e o Espírito Santo está aqui na terra formando uma igreja, um povo diferente. Como nós estamos sendo levados? Pelas águas do mundo. Hoje, o momento em que nós vivemos, estamos aceitando todo tipo de lixo que o mundo manda, porque, mas é assim, as coisas mudam, Deus se move, mas não muda. O que está escrito, está escrito. E como Deus não muda e a palavra dele é uma, ele tem um espírito que está operando num povo aqui na terra. Um povo que não se deixa levar por ideologias mundanas. Um povo que não se adapta ao mundo, porque foi tirado do mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para não estarmos querendo ser iguais. Porque nós precisamos aceitar tudo. Não. Nós precisamos abraçar a todos, mas não o pecado. Porque Deus ama o pecador e não o pecado do pecador. Porque Deus sabe o que o pecado faz conosco. Por isso Deus odeia o pecado pelo que ele faz comigo. Porque o salário do pecado é a morte. Olha, quando Paulo fala em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não vos adapteis, não andeis conformes às coisas deste mundo, mas sede transfigurados, transformados pela renovação das vossas mentes. O que nós estamos vendo hoje é que nós corremos o risco de nos adaptar para viver bem, para não chamar atenção, para não ser apelidado de fanático. Não é? Nos preocupamos tanto com os títulos que podem nos dar. Quando Jesus foi chamado de bêbado, Jesus foi chamado de quem tinha demônio, Paulo foi chamado de peste. Este homem é uma peste. Foi assim que Tértulo o apresentou diante de Félix. Não é? Nós estamos nos adaptando. Cuidado, porque adaptação gera morte. Quando nós somos muito complacentes, nós nos tornamos coniventes. Sabe, eu sempre gosto de dar um exemplo da rã. Você quer matar uma rã? Você põe uma panela no fogo com bastante água. Quando a água está em ebulição, você joga a rã lá dentro, a rã toca na água quente, pula e vai embora. Porque estava muito quente. Se você realmente quer matar, você põe uma panela com água fria, bota a rã ali vivinha e bota no fogo brando. A panela vai aquecendo devagar, a rãzinha vai achando aquilo tão confortável, ela vai se espalhando, ela abre as perninhas e fica, que coisa boa, daqui a pouco ela dorme. Por que está tão confortável? Nunca mais acorda. Morreu por adaptação. Assim nós podemos estar morrendo porque nos adaptamos com as coisas novas, com os modismos que estão aí. Se nós pudéssemos lembrar coisas que há 15 anos não eram aceitas numa família, hoje viraram um estilo de vida bastante aceitável. Tudo que Deus abominou, mandou que Josué matasse as tribos de Canaã que praticavam aquela abominação, hoje nós estamos aceitando. Que coisa, não é? Se nós olharmos como os nossos costumes estão sendo deformados, respeito, dignidade, honra, vergonha. Cadê? As coisas estão decaindo com muita rapidez. Porque vivemos num tempo em que a família que era guardiã dos valores eternos de Deus está tão absolutamente esfacelada que já se aplaude uma casa onde o pai e a mãe vivem juntos com os filhos. Passou a ser uma exceção. Por quê? Porque não é mais normal. Passou a ser quase que uma anomalia. Olha aqui, o que está acontecendo no tempo de Josias. Josias tinha o templo. E olha que Josias era rei de Judá.
capital, Jerusalém. Nas montanhas dos Jebuseus havia o templo. O que estava acontecendo dentro do templo? A adoração a Satanás, aos astros, tudo menos a Deus. Ninguém adorava a Deus. Ninguém conhecia a palavra. Agora, no terceiro reinado, depois de Josafá, de Ezequias, esse rei, aos 26 anos de idade, o rei Josias veio ouvir a palavra de Deus. Ficou apavorado? Lógico que ele ficou apavorado. Pense bem que existe um templo, existe sacerdote, existe escrivão, mas Deus não está sendo adorado ali. O que está acontecendo? Falta da palavra. Livro fechado, esquecido, até perdido. E nessa hora, era bom pensarmos como fica a nossa Bíblia em casa. Será que ela não fica fechadinha, num canto, esperando a hora de voltar para a igreja? Eu não estou acusando, eu estou querendo que nós possamos pensar. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Porque, às vezes, gastamos tanto tempo com a internet. Não que seja errado, não é que seja pecado, mas o nosso Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, a sua justiça. E todas as coisas das quais você estava se preocupando, elas vos serão acrescentadas. Elas virão por acréscimo. Como é que nós estamos em relação à palavra de Deus? Precisamos tomar cuidado que não estejamos sendo vítimas de um espírito maligno chamado espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Jezabel foi uma princesa, ela viveu no Antigo Testamento. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Eles, logicamente, adoravam a Baal. Esta moça muito inteligente, logicamente uma moça culta, acostumada a coisas boas, nascida e criada em berço de ouro. O pai, naquela época, é que providenciava o casamento para sua filha. Certamente o rei Etbaal iria prover para a filha dele um casamento de nobreza. Então ele casou a sua filha Jezabel com o rei de Israel, Acabe. Fez um casamento nobre. Esta moça, quando vai para Israel, ela pensou: eu vou estabelecer em Israel o culto ao meu Deus Baal. Eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel. Proposta dela. Bem, quando ela chega em Israel, ela pensa: o povo de Israel adora o Deus de Israel porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então é preciso que eles parem de ouvir a palavra do Deus de Israel e passem a ouvir a palavra de Baal. Atenção. O povo ouve a palavra do Deus de Israel porque os profetas do Deus de Israel pregam.
aprovou calar a boca dos profetas de Deus de Israel. Foi quando ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Então, logicamente, o povo não ouvia mais a palavra do Deus de Israel, porque morto não fala, os profetas ela tinha mandado matar, e passaram a ouvir só a palavra de Baal através dos profetas de Baal. O povo todinho foi se convertendo para Baal. Foi quando Deus levanta Elias de Tesbe. O que nós podemos ver? O espírito de Jezabel, embora muitas pessoas, por causa do que está escrito na carta a Tiátira, achem que é espírito de prostituição sexual, não é. Quando ali fala de prostituição, prostituição é idolatria. Então, o espírito de Jezabel consiste no silenciamento da palavra de Deus. Vai silenciando. Tem uma palavra que Jesus Cristo diz para a igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é jogar fora. Abandonar não é tirar. Abandonar é ir botando para o lado. Vai saindo do centro. Você vai lendo cada vez menos. Você vai se interessando cada vez menos. Você fala da palavra de Deus cada vez menos. Você está abandonando. Você está botando de banda. Vamos pensar. Quantas vezes por semana você lê em voz alta a palavra de Deus na sua casa? Olha o que Deus diz em Deuteronômio 6, no versículo 6. Estas palavras que hoje eu vos ordeno, estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão aonde? No teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Falarás, não é pensar, não é falarás. Assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, será que a última coisa que nossos filhos ouvem na nossa voz à noite é a palavra de Deus? Será que a primeira coisa que eles ouvem de manhã na nossa voz é a palavra de Deus? Mas, irmã, que pregação chata, mas necessária. Eu fui mandado aqui para fazer isso. Ou vocês pensam que eu não queria estar uma pregação para todo mundo gritar: aleluia! Nós precisamos saber, olha o que está acontecendo no tempo de Josias. Pode estar acontecendo hoje. Será como está? Você veja que já no primeiro século, esta mulher Jezabel, que fez isso lá no Antigo Testamento, o mesmo espírito que se moveu nela, já estava se movendo na igreja em Tiátira. Porque quando Jesus Cristo dá repreensão para a igreja em Tiátira, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares. Que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não apenas ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comida dedicada aos ídolos. Então você vê que esse espírito já estava se movendo em Tiátira. Hoje nós vemos uma igreja que vai ficando
cada vez mais indiferente. Aliás, é a síndrome da última das igrejas na lista de Jesus, a igreja de Laodiceia. É a indiferença. É a igreja gorda, a igreja balofa, a igreja que tem tudo, não falta nada. E a indiferença. É a noiva indiferente. É a noiva que não gasta tempo com o noivo. É a noiva sem paixão. É a noiva sem explosão de amor. É aquela igreja em Laodiceia. Uma igreja tão rica, uma cidade tão linda. Laodiceia é uma das cidades mais lindas da Ásia Menor. Mas esse nome foi dado em homenagem a Laodice, que era irmã do rei Átalo II de Pérgamo. Uma cidade rica onde havia o templo de Esculápio, uma escola de medicina maravilhosa, onde descobriram um pó para a cura de oftalmia. Uma cidade com muitos bancos. Eles produziam lá uma lã fina, negra, muito, muito procurada na Europa. Então, uma cidade de pessoas ricas, que cuidavam da saúde, que aplicavam dinheiro nos bancos. Um povo inteligente, um povo culto. Este espírito entrou na igreja. Então, Jesus Cristo diz para ele: tu dizes, sou rico, sou abastado, não preciso de nada. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Por quê? Porque eles tinham tudo. Acabou. Para que eles precisam de Deus, se eles têm todas as coisas? Esse espírito e também de autossuficiência se instalou na igreja. Já se tornou uma noiva em cima do muro. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que ouça a voz e não convide para entrar. É assim, nessa situação que está a igreja do século 21. Olha o resultado disso tudo aqui. Esse rei diz: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Será que nossos filhos vão ter que reclamar de nós, dizendo que nós não demos ouvido às palavras do livro, mas não conhecíamos? E porque não conhecemos, nossos filhos não vão conhecer, nossos netos não vão conhecer, mas vão saber: na casa da minha avó tinha uma Bíblia, na casa dos meus pais tinha uma Bíblia. Ou eu ia para a igreja, voltava e fechava a Bíblia e acabou. Esta palavra não se tornou viva para eles. Olhe, nossos pais não deram ouvidos às palavras para fazerem segundo tudo quanto está escrito. A palavra de Deus é para nos ensinar. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, é uma das cartas pastorais de Paulo, no versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada, preste atenção, não é alguma coisa que vem da cabeça de homens. Porque às vezes acham que a escritura é interpretada. Não, não é interpretada. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação
na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu penso nisso, está escrito. Toda a Escritura, então, é necessária para o ensino, para o homem de Deus, para que ele esteja habilitado para toda boa obra. Mas que obra é essa? A palavra de Deus diz de novo em Efésios 2, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é isso? Antes que você nascesse, quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, Ele estava tecendo você ali, Ele estava colocando dons, atributos que seriam necessários para você fazer aqui na terra aquilo que Ele queria de você. As boas obras estavam ali já prontas para isso. Já estavam ali. Quantas vezes você vai fazer o que alguém disse, ou você vai fazer por alguém, você viu dar certo na vida dos outros, mas você não tem uma paixão pelo que você está fazendo, porque você não descobriu para que é que você está aqui. Você não descobriu. E aí, você fica tateando, e você nunca vai estar completo, feliz, inteiro. Porque Deus tem boas obras já preparadas para você antes de você nascer. Como é que você vai indicar para os seus filhos isso? Pela Escritura. Porque ela é útil. A Bíblia diz que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação. Então, para você repreender, corrigir, educar os seus filhos na justiça, é preciso que você tenha na mão a palavra de Deus. Como você vai corrigir sem a palavra? Como você vai educar na justiça sem a palavra de Deus? Você vai copiar o modo de um ímpio. Você vai educar de acordo com o mundo, porque é o mundo que ensina. Então eu vou fazer. Meu filho tem que fazer isso. Por quê? Porque é assim que todo mundo está fazendo. Que isso? O seu filho tem que fazer aquilo que você ensina, guiado pela palavra de Deus. Senão, você vai perdê-lo. Vai. Olhe bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela não é interpretada por homens. Ela é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que é justiça? Na retidão. A fim de que o homem de Deus, isso é para os seus filhos, isso é para nós, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que acontece é que seu filho vem para casa com a moda do mundo, e você diz: o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o que Deus diz. Mas o que Deus diz fica difícil? Você vai ter que escolher a quem você vai agradar.
Ou você ajuda seu filho e cada vez mais fundo no inferno, ou você o tira de lá para o reino de Deus. É duro? É. Quem disse que é fácil educar? Quem disse? Mas por que será que Deus lhe chamou para você ser igreja do século 21? Você já viu quantas vezes eu oro e digo para Deus, Senhor, me livra de mim? Porque só vem coisa ruim na minha cabeça. Me livra de mim, porque me livrar dos outros é fácil. Mas me livra de mim. Nós somos pecadores. Mas nós não precisamos viver na prática do pecado. Isso é uma decisão minha. Se eu vou viver na prática do pecado, ou se eu vou lutar. Para lutar contra o pecado, eu vou lutar contra o meu, contra a minha tendência, minha inclinação. Seu filho também tem tendências e inclinações, mas que você não vai aplaudir e aceitar só porque ele é seu filho, porque você tem que dar conta dele para Deus. E aí você depende da Escritura. Muito difícil. Muito difícil. Eu sou mãe, eu sou avó, mas pior do que tudo, eu sou eu. Eu sou eu. E nós precisamos saber que nós não podemos ser levados pelas coisas do mundo. Não podemos ser levados pelas coisas deste mundo. E quando nós pensamos, templo, vocês lembram quando Deus criou o homem? Lá, a Bíblia diz que Deus vinha pela viração do dia para encontrar com Adão e Eva. Vocês podem imaginar aquele momento? O homem e a mulher se deleitavam na presença de Deus. Não havia liturgia. Havia só aquela intimidade, aquele prazer, aquele tempo bom. E eles se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, a vida deles era uma contínua expectativa pela próxima visita. Que beleza! Um dia Deus chegou lá, cadê os dois? Adão, onde estás? Estava lá, vestido de árvore, porque se camuflou. Botou uma roupa de árvore para parecer com as árvores. Viu? Que a gente procura estar igual a todos. É a moda. O que é a moda? É a imitação dos nossos contemporâneos. Ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Engraçado. A presença de Deus que ontem dava tanto prazer para Adão, hoje causa pavor. Está vendo? Ele pôde fazer uma escolha. Eva foi tentada, Adão caiu de vez. Que coisa que é! Ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do diabo, parece que a voz do diabo é mais carismática. Você já viu como as coisas do mundo nos atraem? Sabe por que nós pecamos? Porque o pecado nos agrada. As minhas tendências e as minhas inclinações para o mal enchem a minha alma pecadora de alegria. E eu me afundo naquela lama achando que é a coisa melhor. Nós pecamos porque o pecado é agradável para nós. E naquela hora a gente não lembra que Deus está bem ali tomando um tapa na cara. Enquanto pecamos. Nós fomos levantados para sermos a igreja do século 21. Meus irmãos, você está sabendo com seriedade do momento que você está vivendo? Você está sabendo? Você está com os olhos abertos? Vocês sabem o momento que nós estamos vivendo? Quem tem celular aí? Quem tem celular? Me perdoe, minha irmã, me perdoe, meu. Eu vou mandar todo mundo pegar o celular.
agora. Olhe no seu celular, eu não sei como é o nome, se é Google, se é Google, se é, como é o outro nome, Facebook. Procure assim, Rio Eufrates. Leia o que está escrito sobre o Rio Eufrates. O que está acontecendo hoje com o Rio Eufrates. Eu quero que você leia isso, porque acabaram? Você leu? Ah, sim. Dá para ler aqui em voz alta para todo mundo? Ela está ali. Está dando para ler? Não, ninguém achou aqui. Ei, vocês estão igual a mim. Leia aqui. O rio Eufrates está enfrentando uma seca severa, com relatos de rio secando em certas áreas e níveis de água perigosamente baixos. Pode ler mais? Lê mais. Essa situação está impactando sérias implicações para a população que depende do rio para a agricultura, abastecimento de água e saneamento. As causas incluem secas prolongadas, mudanças climáticas e construção de represas que afetam o fluxo natural do rio. Aqui, o Rio Eufrates está 80% seco. Eu morei ali. Eu morei ali no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Agora pode guardar o celular. Nada de olhar aqui mais, nada aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 5, profetizou. Deus falou pela boca do profeta Isaías que o rio Eufrates ia secar. Eu vou ler para vocês Isaías 11, versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Agora, olhe bem para mim. Quando o cordeiro toma o livro lá em Apocalipse, está selado com 7 selos. Quando ele abre o 7º selo, vem 7 trombetas. Quando toca a 7ª trombeta, vem as 7 taças e acabou. Não é assim? É Apocalipse? Então vamos a Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 12. Olha o que está escrito. Derramou o 6º anjo a sua taça. Já é taça, hein? Já passou a época dos selos e das trombetas. 6ª taça. Sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol, do Oriente. O rio Eufrates tem trechos de 2 quilômetros, seco. Em 2013, a NASA tem um satélite chamado GRACE. Esse satélite é único e exclusivamente para detectar onde tem água doce, que a gente chama água doce, água de beber. Em 2013, em fevereiro, o satélite detectou que o Eufrates já tinha secado, eu não sei se era 44% ou 46%. Em 2013. Agora está 80% seco. Então, eu tenho vários sinais aqui que estão escritos.
Porque hoje eu não preciso sentar com a Bíblia e precisar que Deus me mostre. Não, está escrito na internet e na Bíblia. Provando. Eu podia ficar aqui até de madrugada mostrando para vocês o que está acontecendo e que estava profetizado. Está escrito. Está escrito. Só que nós não estamos dando atenção. Meus irmãos, isso aqui está acabando. Nossos filhos, nossa casa, nossa vida está envolvida nisso. Enquanto nós estamos respirando, nós precisamos olhar para o que está pronto. Nós não estamos esperando o Messias que vem. O Messias já veio. Agora nós precisamos entrar no batismo de Jesus e olhar para a cruz, o que está pronto. Abraçar esse chamado. Entrar de vez, meus irmãos. Nós não temos nos entregado. Precisamos de uma explosão de vida. Está faltando esta explosão por causa da palavra. Eu não sei que horas eu tenho que entregar esse microfone. Quanto tempo ainda tenho? Mais 10? Então, o senhor segura aí para mim o tempo. Por favor, Pai. Olhe aqui. Olhe bem para mim. Preste atenção aqui. Lembra lá, no início da Bíblia, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esquece os céus, passa para a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Pergunta. Ora, se a terra não tinha forma, era vazia, havia treva, por que o Espírito de Deus ficava lá tomando conta de quê? Se quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, lhe dá a impressão que o Espírito Santo tomava conta daquele caos para nada acontecer. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que um dia Deus veio ali e disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, pá, houve uma explosão. O caos foi embora, o cosmos começou a criação. Por quê? Palavra mais Espírito. Você vai ler a Bíblia todinha. Com esta equação, você vai ver. Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Você pode ter certeza disso. Deus vai trabalhar com essa equação. O povo há de pensar que eu sei muita matemática, só sei isso. Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Vamos ver outro exemplo? No Novo Testamento, o anjo Gabriel chega lá em Nazaré, uma cidadezinha da Galileia. Hoje ainda é pequena, você imagina 2000 anos atrás. Uma virgem, que era o que nós dizemos hoje noiva, Maria. Ora, Maria era virgem. O ventre dela era sem forma, era vazio. O anjo chega lá e despeja uma palavra assim, terás um filho. Caiu. Entre tantas coisas, ela se assustou, ela disse, como se fará isso se eu não conheço varão? Como eu vou ter um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? Aí o anjo disse para ela, fácil. A palavra está no teu ventre, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou um pouquinho, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, Jesus. Espírito sobre a palavra igual explosão de vida. Só mais um exemplo.
Os discípulos de Jesus Cristo, todos eles aprenderam a palavra com Jesus. Você já pensou que maravilha? Noite e dia, dia e noite com o Mestre Jesus. Jesus é Deus, vestido de homem. Você já pensou Deus lhe ensinando a palavra? 3 anos, gente, até eu. Aqueles discípulos, quando Jesus subiu, eles estavam encharcados da palavra. Para que eles prestaram? Para nada. Eram confusos, brigavam, aquela confusão. Jesus, quando ressuscitou, disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide fazer discípulos, mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai ser? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, sereis meus testemunhos. A explosão vai acontecer. Quer dizer, vocês têm toda a palavra, mas o Espírito ainda não veio. Tudo bem, Jesus foi com eles, tudo mais, levou para Betânia, subiu aos céus. Eles voltaram para Jerusalém, para uma sala, e foram ficar fechados. Eles tinham toda a palavra, meus irmãos. Com medo, a Bíblia diz que eles foram se fechar com medo dos judeus. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando se ouviu um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cada um passou a falar numa nova língua, segundo o Espírito. Foi o que aconteceu. A palavra estava neles. O Espírito vem sobre esta palavra, pá, explosão de vida. Abriram as portas, nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Vou dizer uma coisa para vocês: 3 anos com Jesus, eles não prestaram para nada. Mas quando veio o Espírito Santo, 3 horas com o Espírito Santo, já era uma festa. 3.000 pessoas estavam convertidas. Presta bem atenção nisso. Por quê? Espírito sobre a palavra. Agora vamos chegar no que nos interessa. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu. Você confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador? Foi. Então, você passou da morte para a vida. Deus lhe transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Seu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. E Deus lhe deu o Espírito Santo, sim. Mas, irmã, para mim, não é porque você é boazinha, não é porque você merece, nem eu, é porque nós precisamos. Então, o Espírito Santo, quando vem, ele vem para habitar em você. A irmã, a senhora nem sabe, eu não quero saber dos seus pecados, é por isso que o Espírito Santo está aí. Então, o Espírito Santo está em você. Cadê a explosão? O que é que está faltando? 1, 2, 3, palavra. Isso, ainda bem que não fui eu que disse, foram vocês. Se você quer essa explosão de vida, se você quer essa loucura do evangelho, se você quer vida transbordante, você precisa botar a palavra. É o combustível, o Espírito já está aí.
Só tem um jeito de você enlouquecer por Jesus. É botando palavra para dentro, palavra, 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 palavra. Porque o Espírito já está aqui. O Espírito vai transfigurando você. Ele vai fazendo você, cada dia, uma pessoa mais parecida com o Filho de Deus. Então, esta Bíblia não pode ficar fechada. Aí, irmã, porque eu leio no celular. Olha aqui. Você pode dizer, é porque a senhora é velha. Tudo bem, eu sou satisfeita da vida. Mas, meu irmão, o celular não é igual você ter o livro na mão. O celular é para algumas horas, mas quando você chega em casa, que você abre a Bíblia, você senta com a canetinha na mão, você vai riscando que a Bíblia é sua. Se você não pode comprar uma Bíblia, peça para o pastor Brito que ele vai lhe dar. Coitado, nem sabe. Nem sabe que eu estou entrando pelo bolso dele. Se você engolir um versículo por semana, são 4 por mês. Em 10 meses são 40 versículos. Você pode chegar diante de Deus com a palavra de Deus. Você começa a ver que a sua vida está mudando. E se sua vida está mudando, ela vai afetando os seus filhos, ela vai afetando sua casa, ela vai afetando sua família. Porque você começa a ter um brilho diferente, você está sendo transfigurado. Você começa a ver a vida de outro modo. Você começa a olhar melhor para o mundo. Josias ficou apavorado. Ele disse, pronto, nós não estamos fazendo as coisas de acordo com o livro. Porque não conhecíamos. O livro estava perdido dentro do templo. O livro estava fechado. O que é que eles faziam? O que todo mundo fazia. Terminaram adorando o diabo. Cuidado. Como você está sendo dirigida, como você dirige a sua casa, minha irmã. Volte depressa. Volte para a palavra. Volte para a palavra. Porque sua família precisa. Irmã, agora já está tudo estragado lá em casa. Eu não conheço outro Deus que não seja aquele que ressuscita morto de 3 dias, de 10, o que for. Eu conheço esse Deus. Tem jeito sim. Tem jeito para mim, como é que não tem para você? Meus irmãos, a Bíblia diz que não tem mais santo menos santo. Diz assim, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Mas nós precisamos buscar a palavra. O Espírito Santo já está dentro de você. Agora, bota combustível para começar essa explosão. Você vai ficar doidinho por Jesus. Viu? Vocês estão na hora de enlouquecer por Cristo. Vocês estão na hora de enlouquecer por esse evangelho e pregar e viver este reino de Deus aqui na terra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.